E aí pessoal, beleza? O Will do Beyblade Galaxy aqui. Hoje nós vamos continuar a nossa série de análises dos produtos que vem no Random Booster Volume 30. Esse produto que é o número B202 de Beyblade Burst do sistema Burst Ultimate. E aqui, obviamente, um produto oficial da Takara Tomy, como você pode ver. E hoje nós vamos tirar da embalagem esse maravilhoso Devil Excalibur e... cara, se prepara porque ele vem com uma peça bizarra, ao mesmo tempo super interessante. Tá curtindo esses vídeos de análise aqui no canal? Então se inscreve, cara. Tem vídeo de Beyblade, Battleman, tem vídeo todos os dias aqui no canal. Aproveita para deixar um gostei também, que ajuda bastante aí na divulgação dos vídeos e tudo mais. E vamos para as peças. Começamos a nossa análise com o DB Core do Excalibur, que nós já conhecemos já de outros unboxings. É um DB Core muito especial e tem uma mecânica bem interessante que funciona juntamente com o Disc, que é exatamente essa espadinha aqui que você vê. Isso aqui é um componente de metal que fica dentro do DB Core, ou seja, quando o Beyblade está montado, você tem a estrutura exatamente dessa forma aqui. Note que a abinha do disc aqui embaixo fica travando o movimento da espada. Então esse componente metálico fica na parte interna do DB Core, exatamente para que ele tenha um pezinho extra e mais estabelecido, melhor centralizado na estrutura do Beyblade, fazendo com que o giro dele seja um pouquinho mais preciso. Aí conforme a batalha vai acontecendo e o layer vai destravando, você vai perceber que a abinha do disc anda e libera a espadinha para fora. Isso aqui acontece para que o Beyblade tenha um certo desequilíbrio e também consiga atingir os oponentes com esse desequilíbrio de forma que você consiga também desestabilizar o giro do oponente. É bem interessante como funciona essa mecânica. E além do seu design ser muito bonito, ele vem nas cores em preto, dourado e também obviamente o prateado por conta do metal. Você observa que na parte de trás ele também tem BU Locks, ou seja, não basta ele ter os dentinhos internos aqui que tem contato direto com o driver, nós também temos aqui um dentinho extra que isso aqui chamamos de BU Lock, ou seja, ele vai ser responsável por ajudar a prevenir o burst finish dessa estrutura como um todo, porque vai passar diretamente por essas lombadinhas aqui de alguns discs, como o Moon e o Xanthus, que tem essa habilidade de BU Lock. Então, ao passar por aqui, essas travinhas extras aqui vão ajudar o Beyblade a ser um pouco mais difícil de eclodir. É bem legal como o sistema funciona de modo geral. Aproveitando que estamos olhando a parte interna aqui, você percebe que essa parte metálica da espada, ela é completamente livre, você não trava ela ali dentro, ela tem essa movimentação livre. Então quando o Beyblade está travado, você tem essa espadinha na parte interna, como mostrei, mais equilibrada, e conforme o Beyblade destrava, ela cai e desequilibra completamente o combo para causar um ataque mais poderoso no oponente. É bem interessante, ela é feita para alinhar melhor com a Blade Zyfoint, mas esse DB Core pode ser encaixado em outras Blades também sem problema nenhum, como é o exemplo desse combo aqui. Excalibur é um dos favoritos exatamente porque ele tem essa capacidade de alterar o seu equilíbrio durante a batalha conforme os cliques vão acontecendo. Esse combo é bem simples, ele vem com Armor 2, nós já conhecemos, ela possui 2 pontos de peso específico, um aqui embaixo, outro aqui em cima, e isso vai ajudar na estabilidade do combo de modo geral. Lembrando, é claro, que as Armors são componentes maciços de metal e responsáveis por definir modo High e modo Low que nós temos nos layers de Dynamite Battle e Burst Ultimate. Essa Armor em específico não tem nenhum segredo, já foi relançada várias e várias vezes aí durante esses 2 anos de Beyblade Burst com esse sistema de layers, então a gente não tem muito mais o que comentar além da sua estabilidade ser muito boa e ainda muito utilizada em vários combos competitivos, exatamente por trabalhar melhor o equilíbrio do Beyblade de modo geral, mesmo que a gente tenha um Excalibur aqui que vai desestabilizar tudo depois. Em seguida nós temos uma peça que não tem adesivos colados, essa daqui é a Devil. A Blade Devil é basicamente um Dynamite, muda pouquíssima coisa de um para o outro. É claro que o Dynamite tem algumas pequenas entradas para o ar passar de uma maneira específica, mas a Devil mantém os pontos de contato. Você vê que ele tem aqui uma parte bem pontuda, que é acompanhada dessa outra estrutura aqui, e aí ele vai causar um impacto poderoso. Esse padrão se repete mais 2 vezes, aqui embaixo e aqui do outro lado também. É uma Blade super simples, você percebe que o design dela está todo
impresso direto no plástico e também, dá para ver claramente, é uma blade que gira exclusivamente à direita, assim como o DB Core do Excalibur também gira exclusivamente à direita. Então, eles são totalmente compatíveis. Se formos comentar a respeito da verticalidade da peça, podemos observar que ele tem uma linha um pouquinho mais acentuada e ele causa um pequeno upper, dependendo da altura do Beyblade, isso também pode se transformar em um smash. Girando à direita, você vai ter esse padrão aqui, e você vê que ele se repete tranquilamente. Ele também tem aqui pequenas ranhuras na estrutura para fazer com que ele tenha mais grip, para que ele tenha mais fricção quando em contato com o oponente por muito tempo. Então é interessante perceber esses detalhes também. Mas é uma blade super leve, não tem nada de mecânica, nada de especial, e como dá para observar, a parte translúcida dele é muito bonita, é um roxo bem interessante que a Takara Tomy redistribuiu aqui. Lembrando que a Devil foi primeiramente distribuída em uma versão exclusiva que vinha na Coro e veio como uma espécie de versão promocional da Blade Dynamite, mas não altera muita coisa. Essa Blade também é compatível com as Gears que são compatíveis com a Dynamite, então você pode encaixar uma F-Gear, uma L-Gear, você pode colocar tranquilamente nessa peça aqui porque ela é compatível, assim como a Dynamite. Seguimos para o Disc e aqui nós temos a segunda versão do Disc Moon que vem nesse set. Nesse Random Booster volume 30, isso é muito bom porque é peça que vem no prêmio. Então você tem uma opção de um disc bem interessante com BioLocks. A primeira coisa que eu quero evidenciar aqui é que ele tem essas lombadinhas aqui nessas travas, como disse, que passam pelas lombadinhas extras que você tem no DB Core. Exatamente nesse ponto aqui você pode observar ali a pequena elevação do BioLock do DB Core, e aqui nós temos a lombadinha do disc, que ao destravar ele vai passar por ali e você sente esse pequeno clique extra que o disc vai causar. Sendo assim, é uma pequena ajuda para você ter um pouco mais de confiança no combo que você está colocando para que ele não ecloda com tanta facilidade. Isso é bem interessante. Outro ponto legal do Disc Moon é porque ele tem um frame de metal aqui interno que é igualzinho do Xanthus, mas ele tem a parte externa de plástico bem diferente. Primeiro que você pode observar aqui a abreviação MN, que deixa de existir aqui em cima por conta das travas BioLock e vai aqui para a parte plástica. E aí você vê que ele tem uma estrutura bastante circular, muito lisa, e isso vai reduzir muito a resistência com o ar, então ele não vai ter esse atrito todo e vai ajudar o Beyblade a ficar mais estável girando. Ele também tem aqui algumas entradas, como você pode ver nessa parte. Essas entradas são boas para que o ar passe por elas e você tenha um pouco mais de estabilidade. Olhando aqui de lado, você vê que ele é um disc, obviamente, Dynamite Battle, né, compatível com esse sistema de layers, com esse degrau aqui, mas ele também tem aqui um degrauzinho plástico e uma parte super fininha plástica que você observa ser muito interessante, talvez para um Life After Death. É claro que se ele tiver em um driver muito baixinho, como é o caso do prêmio do Win Knight, você observa que ele raspa com facilidade na arena. Então tem que ter bastante cuidado ao utilizar esse disc em algum tipo de combo para Life After Death. Ele é interessante, não tem atrito com o ar muito agressivo para que freie o Beyblade, mas ele pode raspar, então você tem que tomar cuidado na hora de decidir que combo vai utilizar com ele. Na parte de baixo nós podemos observar toda a estrutura do plástico que você tem aqui, e um outro detalhe também, BioLocks. Essas partezinhas aqui que você observa são dois pequenos relevos, né, que estão opostos aqui. Esses dois relevos entram em contato direto com essas abinhas aqui dos drivers, e isso vai fazer com que ele tenha mais pressão, mais estabilidade na hora de você encaixar o combo de um modo geral, e sem que o disc trema tanto, vai ajudar muito na hora do giro do Beyblade. Então é interessante a gente perceber que o Disc Moon também tem isso, juntamente com o Xanthus, que é outro disc que tem BioLocks. Agora, dá uma olhada nesse driver aqui, é uma das peças mais bizarras que a Takara Tomy já lançou. Esse daqui é o High Wave Dash, e a gente sabe que o Wave por si só já é um driver muito mais alto do que os normais que a gente conhece. Colocando uma versão High, nós temos uma versão ainda mais alta desse driver. Então essa estrutura em preto que você observa aqui é o quão mais alto ele fica em relação à versão normal dele, e é um tanto alto, eu diria, exatamente pelo Wave já ter uma estrutura bem grande. Ele também é um driver dash, então a gente precisa prestar atenção nisso. Ele tem aqui dentro uma molinha dourada que é reforçada, ela tem mais pressão, então é mais difícil fazer com que as travas desse driver passem pelas travas do DB Core, ou seja, esses dentinhos que você vê aqui em cima, que também são um pouco mais altos em relação aos drivers comuns, eles vão passar
pelas travas do DB Core, e aí com mais dificuldade porque a mola aqui dentro tem mais pressão, é mais difícil você fazer ela ceder. É bem interessante como funcionam os drivers dash. Agora, do que se trata o Wave, afinal de contas? Você vê que ele é uma estrutura gigante, mas observando a ponta dele, observamos várias camadas diferentes. Primeiramente, essa bolinha aqui no centro é basicamente uma parte de resistência, onde se ele está no centro da arena, a ideia é que ele resista por mais tempo. Agora, se ele for jogado mais para a borda da arena, ou até mesmo desequilibrado, ele vai cair na segunda estrutura aqui, que é uma ponta plana e vai pegar na borda da arena, fazendo com que ele tenha um padrão de contra-ataque. Aí nós temos uma outra parte aqui que é um pouco serrilhada, você observa a estrutura um pouquinho dentada, essa parte vai ajudar na agressividade quando ele estiver na borda mesmo da arena. E por fim, essa grande estrutura em volta aqui, você vê que ela é bem circular e bastante lisa, vai ajudar um pouquinho no Life After Death. Sim, é um driver muito curioso, porque ele não tem nenhum componente de giro livre, mas mesmo assim ele serve muito bem o seu propósito para resistência. Acredite, esse daqui é um dos drivers que tem sido mais utilizado em combos competitivos pelos torneios que a gente vê no Japão, por exemplo. É uma das peças queridinhas, em especial utilizada com a Blade Wind para desestabilizar combos de equalização. Veja você que interessante colocar um combo super alto para tentar um smash e desestabilizar esses combos chatões de equalização que a gente tem por aí. O High Wave Dash tornou-se uma peça essencial recentemente no Japão, exatamente por esse propósito de desestabilizar alguns oponentes. E é curioso porque é uma peça que, quando foi anunciada, todo mundo ficou pensando, cara, pra que uma peça tão alta? Bom, o motivo já está explicado nos torneios. Seguimos, portanto, para a montagem desse Beyblade, e é bem padrão para quem já está acostumado com o sistema Dynamite Battle e Burst Ultimate. Primeiro vamos estabelecer o modo High ou Low no layer, começando, é claro, com a nossa Blade. Se a gente quiser colocar no modo High, basta que peguemos a Armor e coloquemos na parte de cima da Blade dessa forma aqui, para que possamos encaixar então o DB Core na parte de baixo. Feito isso, você tem aqui o Devil Excalibur 2 no modo High. Tem alguns detalhes a serem observados aqui. Primeiro de tudo, ele está no modo High, ou seja, a parte metálica está na parte de cima da estrutura. Isso torna esse layer compatível com quase todos os discs já lançados em Burst, exceto os Limit Break, que são exclusivos do sistema deles. Então você consegue encaixar outros discs aqui caso você queira. É bem interessante para formatos um pouco mais limitados, ou se você quiser variar no combo também. Afinal de contas, quando montamos com o disc Dynamite Battle, nós observamos esse vão gigantesco entre a estrutura do disc e do layer, e isso aqui não é ruim não, pode ser muito útil dependendo do combo que você utilizar. É uma configuração muito utilizada para desestabilizar oponentes de equalização, em especial se considerarmos o driver que vem aqui. Outro ponto importante a considerar é, perceba que a espadinha ela não desce completamente porque a Armor ela estaria bloqueando aqui a saída, então ele não vai ter tanto desequilíbrio assim, você vai meio que travar a espadinha na parte interna do DB Core, mesmo que ocorram cliques e o disc saia da frente da espadinha. Então é interessante para que você mantenha ele um pouco mais equilibrado ao deixar aqui no modo High. Agora, se você quer deixar no modo Low, vamos desmontar essa estrutura. E então a Armor vem na parte de baixo para colocarmos o DB Core na parte de cima. E agora sim você observa claramente como a espadinha se expande mais aqui para a estrutura da Devil. Você vê que ele desce com mais facilidade e isso vai causar o maior desequilíbrio nessa peça. E também consideramos o modo Low porque nós temos o centro de gravidade, o peso maior aqui desse layer na parte de baixo dele, considerando a estrutura metálica que está embaixo e obviamente a Blade, que é muito levinha. Então ele vai ter um padrão de movimento um pouquinho mais preciso, mesmo que a espadinha saia, você percebe que ela vai manter certa estabilidade no combo para que você consiga ataques interessantes. Talvez não tão potentes, porque esse layer não é muito pesado, mas ainda assim eu acho que vale a tentativa, é bem curioso. Bom, aqui está montado o nosso layer. Lembre-se que independente de modo High ou Low, você precisa travar essas partes em branco aqui. Uma em cima, outra embaixo, para que você consiga encaixar o driver depois. Agora, para colocar o disc, você tem que prestar muita atenção e tomar um cuidado extra, porque você vai colocar o disc e as abinhas vão passar, mas elas vão ser travadas aqui pela espada, tá vendo?
Então não faça isso, não force a estrutura para que não quebre nada. Para que você monte de maneira adequada, coloque ele de ponta cabeça para a espadinha entrar de volta e aí sim você vai conseguir montar ele sem problema nenhum. Então encaixamos o disc e travamos com o driver. Ok, High Wave Dash tem travas interessantes, eu diria. Caramba. Bom, tá aqui o combo mais bizarro do Random Booster Volume 30, que é o Devil Excalibur Moon High Wave Dash. Um combo realmente estranho, mas é legal ver como a estrutura do High Wave Dash, ela combina muito bem com a estrutura do Disc Moon. Ao mesmo tempo você tem um Beyblade super alto para desestabilizar os oponentes, isso aqui é bizarro de ver, mas tem também a mecânica do Excalibur, ou seja, quando ele for batalhando e destravando, você vai ter aqui no segundo clique, a espadinha desce, para que ele seja desequilibrado de leve e aí consiga mandar o oponente para baixo. Obviamente ele vai trabalhar com smashes considerando a altura desse combo aqui, então você precisa contar com essa instabilidade algumas vezes para que o Beyblade tenha algum desempenho. Lembre-se que para travar de volta, você tem que colocar de ponta cabeça para a espadinha voltar para o núcleo e aí sim você trava ele novamente. Bom, agora que a gente explicou todas as peças, vamos para a arena e ver como ele se sai contra alguns outros Beyblades. Esse combo certamente vai desequilibrar muito, mas eu ainda quero testar o High Wave Dash em combos para mostrar para vocês a eficiência dessa peça. Então o nosso Devil Excalibur vai enfrentar o Prominence Knight, ambos nos combos padrão. Vamos lá. O Excalibur é muito mais leve, mas a estabilidade dele é bem curiosa, levando em conta o High Wave Dash. Será que o Moon vai acabar ajudando de alguma forma? Ele está no centro da arena, parece que levemente desequilibrado. Vamos ver se ele vai aguentar na resistência contra esse combo do Prominence. Ele aguenta porque ele aproveita os smashes e empurra o oponente para baixo. Interessante. Para um segundo round para ver se a gente consegue mais um bom exemplo de um smash attack. Bons contatos, mas como disse, a Devil não é exatamente super eficiente para ataque, acaba se dando muito bem aqui. Eu imagino que com a F-Gear a coisa seja bem diferente. Tem também a questão do desequilíbrio da Armor One aqui no Prominence Knight, então mais uma vitória pro Excalibur. Se tratando de Smash Attacks, nós sabemos que o Wind Knight sofre um pouquinho porque ele é meio baixinho e o Moon vai raspar bastante. Vamos ver como eles vão se sair nessa batalha. Olha o Wave na borda da arena, aproveitando-se das várias inclinações que tem ali no seu driver, interessante. Agora eles entram em contato, vamos ver se o Excalibur vai conseguir desestabilizar o Wind Knight ou se o trabalho de aerodinâmica do Wind Knight vai trabalhar a favor dele. Parece que o Excalibur está super inclinado e olha aí o Moon trabalhando contra, dessa vez contra o Excalibur. Muito interessante, gostei de ver. Mais uma vez vai direto para a borda. Eu joguei ele em paralelo com o chão as duas vezes para ver o comportamento do driver. Vai para cima mais facilmente dessa vez. Parece que o Wind Knight está começando a inclinar. Isso não é bom sinal, hein? É, exatamente. Vejamos como ele se sai contra a Astral Hello Kitty também no combo padrão. Sabemos que a Astral inclina facilmente e às vezes o Over atrapalha. Vamos ver se nessa batalha isso acontece. Lancei levemente inclinado dessa vez. Bons impactos, mas olha só, a leveza desse Beyblade como um todo faz com que ele seja jogado para longe mais facilmente. Ele também é inclinado com mais facilidade porque a Astral Hello Kitty é um pouco mais sólida em termos de peso e estrutura de modo geral. E aí ele perde na resistência. Gostei de ver. Eu vou trocar a rotação da Astral Hello Kitty pra gente ver como ela se sai girando à esquerda contra esse combo aqui. Afinal de contas a gente sabe que a Astral Hello Kitty girando no sentido oposto do oponente geralmente é mais interessante porque causa contra-ataques mais monstruosos, porque assim, a Astral é excelente para esse tipo de coisa, de contra-ataque e tudo mais. Então, vamos ver como a Hello Kitty vai sair. Vamos lá, belo primeiro contato na borda da...
A leveza do Excalibur fez com que ele fosse jogado pra fora facilmente, muito provavelmente entrou em contato com uma das borrachas aqui no Astral. Quero ver agora contra o Zest Achilles, que também é um Beyblade muito alto. Eu vou colocar ele aqui no modo de defesa, girando à esquerda, mas eu vou alterar a ponta dele para defesa também, que sei que é uma ponta muito boa aqui no 4 Dash. Vamos ver como eles vão se sair. O Zest Achilles é bem mais alto, então é interessante ver como ele atinge diretamente o Devil. Aí no giro à esquerda ele consegue repelir bem os ataques. Interessante, embora o Aquiles pareça estar mais inclinado também, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque o Aquiles costuma desestabilizar fácil, mesmo com uma ponta tão interessante quanto a ponta de defesa do 4 Dash. Olha como ele está super inclinado, os smashes funcionaram muito bem. Problemas pro Aquiles, hein? Na equalização... Olha aí, o Moon e o Wave trabalhando juntos para ajudar o Excalibur nessa. Beleza, agora eu coloquei o Zest Achilles girando à direita no modo de ataque com a ponta de equilíbrio. Vamos ver se ele muda alguma coisa. Uau! Um único impacto manda o oponente para longe pela leveza do Devil. Agora eu quero fazer um teste um pouco perigoso, porque eu coloquei um combo extremamente competitivo aqui. Nós temos um Vanish Bahamut Giga Metal Drift 6, é um combo de absorção muito bom, e eu quero ver se com o combo stock que nós temos aqui do Excalibur a gente consegue, apenas aproveitando-se do High Wave Dash. Lançamento fraco, é claro, porque é uma batalha de equalização, o mesmo do Excalibur. Vamos ver se ele vai conseguir desestabilizar o combo do Bahamut, se a altura dele vai ajudar, se esse High Wave Dash realmente tem esse potencial todo, mesmo num combo relativamente ruim, considerando o combo que vem no Random Booster. Essa foi do Bahamut, mas foi por muito pouco. Beleza, para a segunda batalha eu resolvi deixar ele no modo High e ainda mais bizarro. Olha esse combo, velho. Vamos ver se ele tem alguma chance contra o combo competitivo que a gente fez aqui. Vamos lá. Combo muito mais alto, será que vai rolar um smash? Será que a gente consegue desestabilizar esse monstro desse combo do Bahamut? Eu acho muito difícil, mas o High Wave Dash tem uma vantagem que quando ele está no centro da arena, ele tem uma estabilidade boa, considerando a inclinação da Arena Dynamite Battle, que pode ajudar bastante aqui nesse caso. Olha como o Excalibur já está super desequilibrado. Nossa, mas foi por muito pouquinho. Lembre-se que esse daqui é um combo de Random Booster, eu não mexi em nada, é um combo tecnicamente ruim. E ele empatou basicamente com um combo mega competitivo, tenha isso em mente. De qualquer maneira, é aquilo que eu sempre falo pra vocês, a gente não compra Random Boosters por causa dos combos stock, mas sim por causa das peças que vem nele. Aqui nós temos duas peças exclusivas no Layer, que é um Excalibur preto e uma Devil, que não é tão fácil de conseguir. A gente tem aqui um disc que é do prêmio desse Random Booster e um driver com potencial muito grande para competições, que nós já vimos inclusive em algumas lives lá na Twitch. Então eu fico bem feliz em ver que esse combo aqui, por mais bizarro que ele seja, ele traz peças bem interessantes e eu tô muito curioso para testar elas. Então eu espero que você tenha curtido essa análise, não se esquece de se inscrever no canal porque tem vídeo aqui todos os dias, deixa um gostei também e comenta aí embaixo o que você achou desse Beyblade aqui. A gente se vê numa próxima, até lá!